Milionário oferece 5 milhões, mas mendiga negra impõe condição surpreendente para ser mãe. A cidade de São Mercedo respirava desigualdade. De um lado, arranha-céus de vidro e aço que reluziam ao sol. Do outro, favelas onde a luta pela sobrevivência era diária. Ricardo, um milionário de 40 anos, tinha uma vida de sonhos, mas se sentia prisioneiro de sua própria fortuna. Seus projetos sociais eram sua única conexão com a verdadeira humanidade, uma forma de se redimir da culpa que carregava nas costas. No entanto, uma notícia devastadora despencou sobre ele como uma tempestade. Ele era infértil. O mundo de Ricardo caiu em um abismo de desespero. Como poderia ter uma família? A solidão começou a corroer sua alma. Em sua angústia, Ricardo teve uma ideia inesperada. E se ele pagasse alguém para ser uma mãe de aluguel? E então veio a proposta: 5 milhões de reais a uma mulher disposta a trazer uma criança ao mundo por ele. Foi assim que Ana, uma mulher negra que vivia nas ruas, ela aceitava a oferta, mas com uma condição surpreendente. Eu não quero só o dinheiro, disse Ana, sua voz firme como o aço. Quero que você ajude minha comunidade. Nós precisamos de você, Ricardo. O que vale mais, sua paternidade ou a dignidade de várias vidas? Aquela frase ecoou na mente de Ricardo. O que deveria ser um arranjo simples, tornou-se um intenso conflito moral. Ele, um homem acostumado a comprar soluções, se viu diante de um dilema. A responsabilidade, por sua origem privilegiada, o atormentava. Enquanto a negociação prosseguia, segredos obscuros da família de Ricardo começaram a emergir. Ele não fazia ideia de que seus ancestrais estavam ligados à história da comunidade de Ana. Os ecos do passado o perseguiram, revelando um mistério sobre as escolhas de sua família que o deixariam em choque. Ele se lembrou de histórias de sua avó sobre uma antiga amizade entre famílias que foram separadas pela ambição. A jornada de Ana se entrelaçava com a de Ricardo, de formas que ele nunca poderia imaginar. Ela sonhava por dignidade e justiça, enquanto ele lutava contra a dor da solidão e a urgência de encontrar um significado para a vida que levava. Ambos precisavam confrontar seus medos. Até onde estariam dispostos a ir para alcançar o que mais desejavam? Qual seria o preço de suas escolhas? A cidade continuava iluminada do lado de fora, mas dentro deles havia apenas uma escuridão que clamava por luz. O futuro de muitas vidas estava em jogo, e a resposta para suas perguntas permanecia envolta em mistério, deixando um rastro de expectativa no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para H. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade continuava iluminada do lado de fora, mas dentro deles havia apenas uma escuridão que clamava por luz. Foi então que, num momento de silêncio pesado, Ricardo recebeu uma mensagem em seu celular. O nome na tela fez seu coração parar. Clara, sua ex-esposa. E ao abrir a mensagem, o mundo de Ricardo desmoronou. Tenho algo para te contar. É sobre a Ana. Ela havia encontrado Ana, e não seria apenas um simples aviso. As palavras se desenrolaram como um pesadelo. Ana não era apenas uma mulher nas ruas. Clara revelava que Ana era sua irmã, filha de um pai que Ricardo nunca conheceu.
Naquele instante, um nó apertou na garganta de Ricardo. Como isso era possível? Clara não sabia muitos detalhes, mas mencionou que as famílias foram separadas anos atrás, por conta de rivalidades e ambições que escavaram o chão sob seus pés. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. O que ele estava prestes a fazer? Ele tentava processar, mas a realidade se compunha de sombras que dançavam à sua volta. Ana, a mulher que ele havia visto como uma oportunidade de paternidade, carregava em si a carne e o sangue que ele nunca conheceu. O significado daquela oferta de 5 milhões se tornava monstruoso. Ela não era só uma mulher em busca de dignidade. Ela era sua família. A raiva e o desespero começaram a crescer dentro dele. Ana entrou naquele momento. Sua expressão era de determinação. E aí, a negociação está a caminho de ser fechada? Perguntou, inocentemente, sem saber a tempestade que se aproximava. Ricardo engoliu em seco, mas a voz de Clara ainda ecoava em seus ouvidos. Não, não é assim que funciona. Ricardo, o que está de errado? Ana percebeu a mudança em seu tom, a tensão no ar. Ele queria gritar, contar a verdade 1000 vezes, mas só saiu um sussurro trêmulo. Ana, você é minha irmã. Ela parou. O mundo ao redor delas parecia desvanecer, como se as luzes da cidade se apagassem, uma a uma. O que você está dizendo? Sua voz estava carregada de incredulidade. Clara, sua ex-esposa. As palavras escapavam. Ela descobriu tudo. Nossas famílias separadas. Ana, você é da minha família. Os olhos dela se arregalaram ao ouvir aquelas palavras. A luta e a dor que estavam em seu olhar se transformaram. Você está me dizendo que sou sua irmã? Isso é uma piada? O peso da revelação pairava entre eles, como um bloco de cimento, esmagando o que restava de normalidade. A expectativa e o medo envolviam o ambiente. Ricardo estava em choque, mas Ana era um furacão de emoções. Meu pai, era você? Não sei de nada. Só estou aqui tentando entender. Ele estava perspindo, as mãos trêmulas. Seu coração batia forte, como um tambor ensurdecedor. Ela se afastou, a expressão de desconfiança tomando conta. Você acha que eu iria aceitar qualquer ajuda sua? Você está falando de milhões, e agora? Agora o quê? O rancor a cercava. Escuta, quem disse que eu estou fazendo isso por dinheiro? A verdade se equilibrou entre eles. Como poderiam passar por cima dessa linha tênue que agora os unia? Ambos estavam presos em uma rede de mentiras familiares e injustiças. Ricardo nunca havia imaginado que se tornaria parte de um drama tão intenso, tão desastroso. O dinheiro agora não era nada em comparação à dor de uma família arrancada. E Ana, que uma vez parecia uma solução, se tornava um símbolo de tudo o que ele havia perdido. E o futuro, agora, em vez da possibilidade de um filho, o que se desenhava era um abismo profundo de perguntas sem respostas. O silêncio entre eles rugia, e no fundo do olhar de Ana, um ímpeto de raiva e desconfiança surgia, enquanto o passado continuava a pressionar, e as sombras do que deveria ser um simples acordo se tornavam um pesadelo pessoal. Ricardo sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e ao olhar para Ana, soube que recuperar o que havia perdido seria a luta de suas vidas. Como poderiam superar essa revelação devastadora? O dilema moral que enfrentavam se transformava em um labirinto sem saída. E assim, a cidade de São Paulo. Ela balançou a cabeça.
como se tentasse afastar uma realidade insuportável. O coração de Ricardo batia acelerado. Ele precisava entender, mas a revelação gritava em sua mente, uma confusão torturante. Nós não somos estranhos, Ana. Somos irmãos. Sua voz tremia. As palavras saíram como um sussurro. E enquanto Ana se afastava, algo estranho aconteceu. Uma luz intensa apareceu na janela, iluminando o quarto em que estavam. O brilho a fez parar, e logo um carro preto parou em frente ao prédio, suas luzes piscando. Quem está aqui? Ana murmurou, seu instinto de sobrevivência rapidamente despertando. O silêncio se tornava gélido, enquanto ambos se aproximavam da janela, tentando ver o que acontecia lá fora. A visão era bastante perturbadora. Uma figura familiar desceu do carro, cercada por homens imponentes, todos de terno. Ricardo não podia acreditar no que via. É, meu pai, ele balbuciou, reconhecendo o homem de cabelos grisalhos que não via há anos. O que ele estava fazendo aqui? E por que estava acompanhado por seguranças? Um frio percorreu a espinha de Ricardo. Ele lembrou das histórias que ouviu em sua infância, de como seu pai sempre foi envolvido em negócios obscuros. Agora, aquele homem, guardião de segredos, voltava para sua vida numa hora crítica. Ana olhou para Ricardo. Sua expressão mesclava raiva e confusão. Você está me dizendo que seu pai está ali enquanto estamos? Isso é loucura. Ricardo se forçou a olhar nos olhos dela. A última coisa que queria era que ela se afastasse agora. Ana, escute. Se você é minha irmã, talvez ele tenha respostas. Precisamos descobrir o que aconteceu. Por que nossas famílias foram separadas? Ela hesitou, mas o tempo estava contra eles. O pai de Ricardo subia as escadas, e algo na expressão tensa de Ana a fez ficar rígida. Não posso ficar aqui, ela sussurrou, começando a sair do quarto. Mas Ricardo segurou sua mão. Fique. Se tudo isso tiver um significado, precisamos enfrentar juntos. Ele implorou. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo, e o homem entrou. Ricardo mal teve tempo de processar a cena, e a tensão crescia como um furacão prestes a desatar sua fúria. O pai olhou para os dois, e a expressão no rosto dele mudava entre reconhecimento e espanto. O que você está fazendo aqui com ela? Você sabe quem ela é, gritou Ricardo, a raiva crescendo. Você precisa explicar tudo, pai. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou. O barulho cortou o ar pesado, e o tempo pareceu parar. O pai de Ricardo caiu ao chão, um sussurro de dor escapando de seus lábios. Ana soltou a mão de Ricardo, e ambos se entreolharam, paralisados. Meu Deus, o que está acontecendo? Ela ardia em pânico. A porta se abriu novamente, e a figura de um homem entrou. Mas não era qualquer homem. Era um detetive conhecido da cidade, o mesmo que havia investigado negócios ilegais que ligavam a família de Ricardo a crimes sob a mesa. Tivemos uma pista. Ele não devia estar aqui. O detetive exclamou, antes que seu olhar se fixasse em Ricardo e Ana. O que você sabe sobre eles? Questionou, apontando para Ana, como se ela fosse uma chave para um mistério ainda mais obscuro. A sala estava envolta em caos. Segredos, mentiras e agora violência. Ana respirou pesadamente, e o olhar de Ricardo se tornava cada vez mais alarmado. Um nó apertava seu estômago. Qual era o papel dela em tudo isso? E por que seu pai parecia tão despreparado para essa situação? A cada segundo, a tempestade interna se intensificava, deixando no ar uma certeza inquietante. Tudo o que pensavam saber estava prestes a ser consumido por uma verdade sombria. No fundo do coração, cada um deles sabia que nada seria como antes.
O futuro agora estava jogado em um tabuleiro de xadrez, onde as peças estavam mudadas. Como escapariam desse labirinto de horror? Ricardo e Ana ficaram parados, o ar denso os envolvendo. As palavras ainda pairavam entre eles, como um eco ensurdecedor. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a realidade insuportável. O coração de Ricardo batia acelerado. Ele precisava entender. Mas a revelação gritava em sua mente, uma confusão torturante. Nós não somos estranhos, Ana. Somos irmãos. Sua voz tremia. As palavras saíram como um sussurro, e enquanto Ana se afastava, algo intenso aconteceu. Uma luz ofuscante invadiu a sala, iluminando tudo por trás da janela. O brilho fez Ana parar, e logo um carro preto deslizou para a frente do prédio, suas luzes bizarras piscando como se chamassem a atenção. "Quem está aqui?" Ana murmurou, seus instintos de sobrevivência rapidamente se agudizando. O silêncio estava gélido, enquanto ambos se aproximavam da janela, tentando entender o que acontecia lá fora. A visão era perturbadora. Alguém conhecido desceu do carro, cercado por homens imponentes de terno. O coração de Ricardo disparou. "É meu pai." Ele mal conseguia articular as palavras ao reconhecer aquele homem com cabelo grisalho, que não via há anos. O que ele estava fazendo aqui? E por que estava acompanhado de seguranças? Frio percorreu sua espinha. Lembranças de histórias de negócios obscuros inundaram sua mente. Ana olhou para Ricardo, mistura de raiva e confusão em seu rosto. "Você está me dizendo que seu pai está ali enquanto estamos... Isso é loucura!" Ricardo se forçou a encarar a verdade. "Ana, escute. Se você é minha irmã, talvez ele tenha respostas. Precisamos descobrir o que aconteceu. Por que nossas famílias foram separadas?" Ela hesitou, mas o tempo estava contra eles. O pai de Ricardo subia as escadas. O pânico tomou conta de Ana. Não posso ficar aqui." Ela começou a se afastar, mas Ricardo segurou sua mão firme. "Fique. Se tudo isso tiver algum significado, a gente precisa enfrentar isso juntos." Ele implorou, seu olhar fixo na expressão dela. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo e o homem entrou. Ricardo não teve tempo de processar a cena. A tensão crescendo como um furacão prestes a explodir. O pai olhou para os dois, a expressão variando entre reconhecimento e espanto. "Ricardo, o que você está fazendo aqui com ela? Você sabe quem ela é!" gritou Ricardo, raiva e desespero misturados. "Você precisa explicar tudo, pai." Antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou. O som cortou o ar tenso e tudo pareceu parar por um instante. O pai de Ricardo caiu no chão, um sussurro de dor escapando de seus lábios. Ana soltou a mão de Ricardo e ambos se entreolharam, paralisados. Meu Deus, o que está acontecendo? O pânico a consumiu. A porta se abriu novamente e um homem entrou, mas não era um qualquer. Era um detetive conhecido na cidade. Aquele que havia investigado diversos negócios ilegais que ligavam a família de Ricardo a crimes obscuros. Tivemos uma pista. Ele não devia estar aqui, o detetive exclamou, antes de se fixar em Ana, como se ela fosse a chave para um mistério ainda maior. Não é só isso, Ricardo sussurrou, antes de ser interrompido por um grito. Era Clara, sua ex-esposa, que aparecia na porta com uma expressão de horror. Ele não é quem você pensa, Ricardo. Ana e Ricardo se entreolharam, confusos,
enquanto a revelação pairava no ar. O que você quer dizer? Ricardo perguntou, o coração disparando. Clara, ofegante, continuou. Ele não é seu pai. Ele é um impostor. O verdadeiro está atrás de tudo isso. Um frio intenso tomou conta da sala. Ricardo mal teve tempo de processar a informação. Um nó se formando em sua garganta. O homem caído no chão era um estranho. E a verdade ameaçava desmoronar tudo o que ele conhecia. A sala estava em completo caos. Olhares desesperados, vozes cortadas. O passado começava a se desmanchar como uma teia frágil. Como poderiam enfrentar tudo isso? A angústia crescia dentro de Ricardo e Ana, enquanto o verdadeiro passado deles se aproximava de forma ameaçadora. A luz do luar entrava pela janela, iluminando as sombras que dançavam livres. O futuro agora estava jogado em um tabuleiro de xadrez, onde eles não tinham controle de nada. E enquanto o ar ficava denso com a incerteza, a única certeza era que segredos ainda mais profundos estavam à espreita. O que mais viria à tona? E quem realmente era o homem que caíra no chão? Ricardo e Ana ficaram parados, o ar denso os envolvendo. As palavras ainda pairavam entre eles, como um eco ensurdecedor. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a realidade insuportável. O coração de Ricardo batia acelerado. A expressão de Clara chamava sua atenção. Ele mal teve tempo de processar tudo. Ele não é quem você pensa, Ricardo. A voz de Clara era como um grito cortante. Ana olhou para ele, sem entender. Do que você está falando? Ricardo perguntou, perplexo. Ele não é seu pai. O verdadeiro... DB. O verdadeiro está atrás de tudo isso. Clara gesticulou, seu olhar nervoso se deslocando para o corpo caído. A tensão na sala explodiu. Para ele, tudo o que sabia se desfazia em frações de segundo. A cada palavra, a verdade começava a se desmoronar. Clara, Ricardo quase gritou, explique isso! Mas no momento em que o sentimento de desespero tomava conta, uma sombra surgiu na porta. Era um homem de terno, rosto familiar, porém, mais jovem. Ricardo não podia acreditar. Felipe. Ele lembrou de um primo que sempre foi próximo. Alguém que desaparecera em circunstâncias misteriosas anos atrás. Felipe entrou, seus olhos arregalados ao ver o que acontecia. Ricardo, você não entende. Eles estão atrás de você. Quem? Ele sentiu o chão sob seus pés se mover. O ataque não era apenas emocional. Estava sobre uma camada ainda mais profunda de segredos. Havia um motivo para o nosso afastamento. E o que você não sabe pode custar nossas vidas. A voz de Felipe era um sussurro apressado, como se o ar ao redor fosse denso demais para permitir explicações. Ricardo percebeu que a sala escurecia. O que você quer dizer? Não são apenas invenções. São verdades de família, segredos enterrados. Uma onda de realidade poderosa atravessou seu corpo. Eles vêm por conta do que você descobriu. Seu pai trabalhou com pessoas muito perigosas. E Ana, agora que você sabe, você é um alvo também. A última palavra de Felipe cortou o ar, e o pânico começou a se espalhar. Ana, por outro lado, estava perdida em um furacão de emoções. Ricardo, o que você está escutando? Qualquer coisa que você me diga agora pode nos matar. Suas mãos tremiam, e o peso da revelação oprimia o ambiente. Antes que alguém pudesse falar,
um eco de passos pesados ecoou do corredor. Vigorosos, julgaram que a escuridão se aproximava. O detetive havia saído, mas a entrada do percalço trazia uma nova onda de tensão. Ricardo apertou a mão de Ana, buscando conforto na incerteza. Eles não podiam estar sozinhos naquele momento. Mas como unir forças se cada segundo passava pesado, carregado de segredos insuportáveis? Preparem-se, Clara disse, sua coragem a inspirar. Se quer acesse os quartos, temos que sair. Ricardo olhou para ela, buscando um traço de liderança, algum caminho a seguir. Felipe foi o primeiro a se mover, apressado e direcionado. Vamos! Ele puxou Ricardo pela palma da mão, e Ana se juntou a eles, sentindo a adrenalina correr em seu corpo. O mundo rapidamente se tornava um caos, e ações bruscas se tornavam essenciais. Mas enquanto corriam, o que mais eles tinham que temer? Os segredos retornavam, e todo o conhecimento que achavam ter se evaporava sob cada respiração apressada. A porta da sala se abriu com um estrondo, e 2 homens altos entraram, vestindo ternos escuros. Olhares frios e mãos firmes, suas intenções eram mais do que evidentes. O grupo ficou paralisado, enquanto uma voz sombria ecoou. Estamos aqui para levar o que é nosso. Um deles disse, um sorriso cruel nos lábios. E sabemos exatamente onde encontrar. Zumbidos de alarmes encheram a sala, e Ana sussurrou para Ricardo. O que está acontecendo? O que isso significa? O confuso cenário agora cisalhava entre passado e futuro. Uma rede entrelaçada de perigos. Como poderiam fugir dessa situação? O tempo parecia se estender e apertar com a mesma ferocidade de um abraço. Tudo o que acreditavam se tornava areia em suas mãos. E a única certeza era que a luta por suas vidas havia começado. Ricardo olhou para Ana, ali, no meio do caos, e a sensação de que seus mundos já não poderiam ser desfeitos persistiu. Cada ato, cada momento, agora ecoava um novo mistério prestes a se revelar. E enquanto tudo desmoronava, a única pergunta que ressoava era o que mais eles ainda não sabiam. Ricardo e Ana ficaram parados, o ar denso os envolvendo. As palavras ainda pairavam entre eles, ecoando como trovão em dias de tempestade. Clara, com os olhos arregalados, juntou-se a eles, e a tensão subia como fumaça no ar. O homem caído no chão antes se tornara um enigma mortal, e as revelações estavam apenas começando. Quem você está chamando de impostor? Ricardo olhou para Clara, a raiva em suas veias pulsando como um tambor. Ele é meu pai. Eu conheço o rosto dele. A incredulidade dele queimava junto com o desespero. Ana estava paralisada, o medo a impedindo de se mover. Mas Clara não hesitou. Ele não é seu pai, Ricardo. O verdadeiro homem que você chama de pai, ele... Sua voz soou baixa, mas a intensidade crescia. Ele se envolveu em algo muito mais sombrio do que você imagina. A verdade é que você é um filho ilegítimo. As palavras de Clara foram como um golpe na barriga de Ricardo. Um frio súbito que lhe tirou o ar. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu sussurrar, o mundo girando ao seu redor. Ana olhou para Ricardo com olhos arregalados, o choque refletido no rosto dela. Felipe, que observava em silêncio, deu um passo à frente. Ricardo, a verdade é que sua mãe, ela amava outra pessoa, um homem muito perigoso, e seu pai não era apenas um empresário respeitável. Ele tem aliados no crime. E por acaso, Ana, você, pelo que eu sei, você é parente dele também,
Ana, confusa, mas intrigada, indagou. Como assim, parente? O que você está dizendo? Eu estranhei sua aparência desde o primeiro instante. O que isso significa? Ricardo ainda lutava para absorver a avalanche de informações. Isso é uma piada? Como você pode afirmar isso? Mas não havia tempo para elucidar. Enquanto a tensão aumentava, o silêncio foi cortado ao meio por outro som. Um estrondo na porta. A madeira se estilhaçou e 2 homens robustos entraram armados. A violência no olhar deles era palpável. Era como se uma sombra tivesse finalmente encontrado seu destino. Quem são vocês? Gritou Ricardo, a adrenalina pulsando por todo o corpo. Mas os homens ignoraram o chamado. Eles foram diretos ao corpo caído no chão. Um dos homens apontou a arma para Clara. Você sabe o que está acontecendo, não é? A dívida da sua família precisa ser paga. O homem sibilou, a voz gélida como gelo. Clara, assustada mas determinada, enfrentou os intrusos. Vocês não vão levar ninguém daqui. Então, em um instante, o caos se revelou. Um dos homens puxou a arma e disparou um tiro, mas não franqueou para Clara. A bala atingiu Felipe, que tentou proteger Ricardo e Ana. Ele caiu, o sangue manchando o chão. O grito desesperado de Ana cortou o ar, e Ricardo viu o mundo ao redor se desvanecer. Felipe, não. As palavras escaparam da garganta de Ricardo. Ele sentiu um nó se formando na garganta. A dor cruel e fria de perder alguém em questão de segundos. Mas antes que pudesse mover-se, as luzes apagaram. Um pesado silêncio se seguiu, sufocante. Quando a luz voltou, a sala estava vazia. Os intrusos tinham desaparecido, deixando apenas os ecos de gritos abafados e a angústia no ar. Ricardo olhou para Ana, a preocupação e a confusão dançando em seus olhos. O que vamos fazer agora? A adrenalina ainda corria em quem sobrou, mas o peso da perda, a traição, as verdades reveladas e o vazio intoxicava suas recentes esperanças. E ali, no meio do caos, Ricardo teve um vislumbre do futuro, uma contínua luta contra inimigos invisíveis, um laço familiar que agora parecia mais uma maldição do que uma bênção. Um único pensamento penetrou sua mente enquanto encarava Ana. O que mais estava escondido sob as cinzas de segredos e mentiras. E por mais que quisesse respostas, sabia que havia Moi. E assim, o que deveria ser um recomeço, tornava-se um pesadelo sem fim, onde a verdade gritava, mas continuava envolta em sombras. Ricardo e Ana estavam paralisados, a tensão preenchendo o ar ao redor deles. A sala parecia um campo de batalha, com o eco das revelações ainda ecoando em suas mentes. A imagem de Felipe, caindo no chão, perscrutava os pensamentos de Ricardo. Mas antes que qualquer um pudesse formular um plano, algo totalmente inesperado aconteceu. Um estrondo surgiu da porta. Os 2 homens que haviam entrado antes, armados e sombrios, voltaram. Mas agora não vinham sozinhos. Uma mulher emergiu atrás deles, envolta em um manto escuro, a sua presença imponente iluminada apenas pela luz fraca da sala. Quando ela se aproximou, a expressão que carregava fez o coração de Ricardo parar. Era sua mãe. Não pode ser, ele mal conseguiu sussurrar. Mãe. A mulher olhou diretamente para ele, os olhos vazios refletindo um mundo de dor e arrependimento. Ricardo, eu não tinha escolha. Eles estavam me obrigando. Ana, confusa, olhou para Ricardo, então para a mulher. Você a conhece? O que está acontecendo aqui? A tensão aumentava a cada instante. Eu não sabia que você estava viva, exclamou Ricardo, sua voz falhando.
As lembranças de uma infância repleta de silêncio a respeito dela voltaram à mente. Como ela pôde desaparecer assim? Todos aqueles anos de perguntas sem resposta. A mulher avançou. Sua voz tinha um tom de urgência. Eu não posso ficar aqui. Eles estão atrás de mim. E agora de vocês também. Precisamos sair. Nesse momento, Clara interrompeu. Sua voz era firme, mas o desespero transparecia. Por que você estava escondida? O que você não contou para nós? O que mais você esconde? As palavras pareciam cortes, e a mãe de Ricardo hesitou, um peso invisível pairando sobre seus ombros. Eu fiz o que pude. Mas existem segredos que vão além da nossa família. Nós fazemos parte de algo muito maior. E enquanto tentava explicar, uma explosão de luz invadiu a sala, acompanhada de um forte rugido. A madeira da porta foi estilhaçada, e uma figura alta e musculosa apareceu, com um olhar predador. O homem estava armado, e imediatamente a tensão se intensificou. É agora ou nunca, gritou a mãe de Ricardo, sua voz cortando o ar pesado. Ela se lançou para a frente, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a nova figura disparou contra ela. O tempo pareceu parar. Ricardo viu sua mãe cair, um olhar de dor e surpresa impregnado em seu rosto. Mãe, ele gritou, avançando para ela. Mas as palavras não faziam diferença, e a cena ao redor se tornava um borrão. Ana estava paralisada, os olhos arregalados. Não, não, não! Ela gritou enquanto a figura escura desaparecia numa nuvem de fumaça e gritos. O mundo ao redor de Ricardo caiu em pedaços. Felipe, socorra nós! Ele chamou por seu primo, mas não havia resposta. Estava tudo se desintegrando. Precisamos sair agora. Clara puxou Ana, enquanto Ricardo lutava para entender o que acontecia. As peças do quebra-cabeça se misturavam, e a verdade se tornava um labirinto de horrores. Mas antes que eles pudessem avançar, uma voz calma e sinistra cortou o ar. Ah, Ricardo! Sua família nunca deveria ter se misturado com a minha. Agora a conta chegou. Ricardo encarou o homem que surgira, um sorriso maligno no rosto. A conexão ficou clara. Ele sabia quem era. Era o verdadeiro pai, o homem que tinha estado nas sombras por toda a sua vida. Todo o peso da história que ele carregava se voltava contra ele. Enquanto o homem se aproximava, o chão sob Ricardo parecia desmoronar. Você não pode ter tudo, garoto. Há um preço a pagar, e ele é muito alto. O coração de Ricardo disparou. O que significava isso? E o que realmente aconteceria com Ana, Clara e Felipe? Ele olhou para Ana. Um turbilhão de emoções refletindo em seus olhos. O que mais estavam prestes a descobrir? Qual seria o custo real para desvendar os mistérios de suas vidas e da história que os unia? Nesse segundo, a única certeza que tinha era de que a verdadeira batalha estava apenas começando, e o que estava por vir poderia mudar tudo. Ricardo estava paralisado, encarando o homem que dizia ser seu pai. A adrenalina ainda pulsava em suas veias. Tudo ao seu redor parecia desmoronar. Mas antes que ele pudesse processar qualquer coisa, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu com força, e mais homens armados invadiram o local. Saia do caminho. Foi! Gritou um deles, empurrando Clara. O horror estampado no rosto dela causou um nó na garganta de Ricardo. Ana se aproximou de Ricardo, os olhos cheios de medo. O que está acontecendo? O que quer este homem? Ela tremia, e o desespero dela
fez o coração de Ricardo acelerar ainda mais. Ela se lançou em direção a Ricardo, empurrando-o para o lado, enquanto uma bala atravessava o espaço onde ele estava. O barulho do disparo reverberou, ecoando dentro de seus ouvidos, como um trovão. Furiosos, os homens armados começaram a gritar ordens. Ricardo mal teve tempo de se recuperar do susto. A cena à sua frente se tornava uma dança de angústia, gritos no ar, enquanto tudo em sua mente parecia um emaranhado de informações. "Estamos em perigo", gritou Clara, tentando puxar Ana para longe do confronto. Mas o caos se instalou. O homem que se dizia seu pai agora estava colado em uma luta desesperada por cada centímetro da sala. Então, em meio a todo o tumulto, uma mulher entrou correndo. Era uma figura conhecida. A secretária de seu pai. "Ricardo, o que você fez?" "Eu não fiz nada", ele respondeu confuso. "O que estava acontecendo?" "Você não sabe quem você realmente é", ela gritou de volta, e a verdade nas palavras dela o atingiu como um soco no estômago. A secretária se virou para o homem, que agora lutava contra os intrusos. "Você não pode simplesmente voltar. Você não tem o direito." E quando Ricardo pensou que as palavras dela já haviam ultrapassado os limites do insano, ela prosseguiu. "A verdade, Ricardo, é que sua mãe não era sua mãe verdadeira. A mulher que você conheceu é uma mentira. Você foi criado para ser o sucessor de algo muito maior." Os olhos de Ricardo piscaram e um calor pulsou em seu peito. Ele olhou para Ana, que estava tão confusa quanto ele. "O que você está dizendo?" Ele não conseguia entender, não queria. Cada palavra era um golpe. "Você é a chave para um legado. Seu pai não é o homem caído ali. Ele é um impostor criado para proteger você." A revelação pairava no ar como uma sombra crescente. Ana balançou a cabeça, apavorada. "Não, isso não pode ser verdade. Eu sou apenas uma mulher qualquer." "Mas você não é", a secretária insistiu. "Sua linhagem é mais antiga do que você imagina. E agora, eles estão aqui para acabar com você." Um silêncio mortal caiu quando um dos intrusos voltou a apontar a arma. "Silêncio. Ninguém toca no legado." Ricardo encarou Ana, os dois se segurando como se estivessem a ponto de despencar em um abismo. O que essa revelação significava? Sobretudo, o que aconteceria agora? O mundo que acreditavam entender se desmoronava ao seu redor, deixando apenas escombros de verdades reveladas e dor. Então, no meio daquele caos, Clara gritou: "Vocês precisam ouvir. Tudo o que sabem é uma mentira." Uma nova volta de eventos se desenrolava. E o que deveria ser um resgate se tornava um jogo mortal de vidas. O futuro deles estava envolto em mistério, e a única certeza que restava era que eles estavam longe de ter todas as respostas. Ricardo sentiu o terror e a urgência emanarem do profundo de sua alma. E a pergunta que martelava em sua mente era: quem realmente era ele? Ricardo estava paralisado, encarando o homem que dizia ser seu pai. A adrenalina ainda pulsava em suas veias. Tudo ao seu redor parecia desmoronar. Mas antes que ele pudesse processar qualquer coisa, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu com força, e mais homens armados invadiram o local. "Saia do caminho!" gritou um deles, empurrando Clara. O horror estampado no rosto dela causou um nó na garganta de Ricardo. Ana se aproximou de Ricardo, os olhos cheios de medo. "O que está acontecendo? O que quer esse homem?" Ela tremia, e o desespero dela fez o coração de Ricardo acelerar ainda mais. "Eu sou seu pai, Ricardo. Você não pertence a eles", o homem falou, sua voz carregada de autoridade. "Estão atrás do que é nosso."
Mas naquele instante, Ana gritou: "Cuidado!" Ela se lançou em direção a Ricardo, empurrando-o para o lado, enquanto uma bala atravessava o espaço onde ele estava. O barulho do disparo reverberou, ecoando dentro dos seus ouvidos, como um trovão. Furiosos, os homens armados começaram a gritar ordens. Ricardo mal teve tempo de se recuperar do susto. A cena à sua frente se tornava uma dança de angústia, gritos no ar, enquanto tudo em sua mente parecia um emaranhado de informações. "Estamos em perigo!" gritou Clara, tentando puxar Ana para longe do confronto. Mas o caos se instalou. O homem que se dizia seu pai agora estava colado em uma luta desesperada por cada centímetro da sala. Então, em meio a todo o tumulto, uma mulher entrou correndo. Era uma figura conhecida, a secretária de seu pai. "Ricardo, o que você fez?" "Eu não fiz nada", ele respondeu confuso. "O que estava acontecendo?" "Você não sabe quem você realmente é", ela gritou de volta. E a verdade nas palavras dela o atingiu como um soco no estômago. A secretária se virou para o homem, que agora lutava contra os intrusos. "Você não pode simplesmente voltar. Você não tem o direito." E quando Ricardo pensou que as palavras dela já haviam ultrapassado os limites do insano, ela prosseguiu: "A verdade, Ricardo, é que sua mãe não era sua mãe verdadeira. A mulher que você conheceu é uma mentira. Você foi criado para ser o sucessor de algo muito maior." Os olhos de Ricardo piscaram e um calor pulsou em seu peito. Ele olhou para Ana, que estava tão confusa quanto ele. "O que você está dizendo?" Ele não conseguia entender. Não queria. Cada palavra era um golpe. "Você é a chave para um legado. Seu pai não é o homem caído ali. Ele é o impostor criado para proteger você." A revelação pairava no ar, como uma sombra crescente. Ana balançou a cabeça, apavorada. "Não, isso não pode ser verdade. Eu sou apenas uma mulher qualquer." "Mas você não é." A secretária insistiu. "Sua linhagem é mais antiga do que você imagina. E agora, eles estão aqui para acabar com você." O silêncio mortal caiu quando um dos intrusos voltou a apontar a arma. "Silêncio! Ninguém toca no legado!" Ricardo encarou Ana, os dois se segurando como se estivessem a ponto de despencar em um abismo. O que essa revelação significava? Sobretudo, o que aconteceria agora? O mundo que acreditavam entender se desmoronava ao seu redor, deixando apenas escombros de verdades reveladas e dor. Então, no meio daquele caos, Clara gritou: "Vocês precisam ouvir! Tudo o que sabem é uma mentira." Uma nova volta de eventos se desenrolava, e o que deveria ser um resgate se tornava um jogo mortal de vidas. O futuro deles estava envolto em mistério, e a única certeza que restava era que eles estavam longe de ter todas as respostas. Ricardo sentiu o terror e a urgência emanarem do profundo de sua alma. E a pergunta que martelava em sua mente era: quem realmente era ele? Nesse momento, tudo mudou. O homem que dizia ser seu pai, lutando contra os intrusos, finalmente ergueu a cabeça. "Ricardo, escute." Ele interrompeu a briga. A tensão no ar congelou. "Eu não sou quem você pensa. Eu não sou seu pai biológico. Eu sou um amigo da sua verdadeira família." As palavras dele cortaram o silêncio como uma faca. A revelação travou os pensamentos de todos momentaneamente. O intruso, que antes parecia tão ameaçador, agora era apenas uma sombra. Seu verdadeiro pai, ele está em perigo. "É por isso que eu..." O homem ofegou, seu olhar nervoso. "Eu precisava protegê-lo." Ricardo se sentiu girar. O peso das palavras esmagava sua mente. O plano, o legado,
Tudo fazia sentido agora, mas ao mesmo tempo não fazia nenhum. Ana olhou para Ricardo, o medo e a confusão refletidos em seu rosto. O que está acontecendo? Você está dizendo que não temos conexões com aquelas pessoas? Antes que Ricardo pudesse responder, o homem se dirigiu a Clara. A verdade sobre sua família. Clara, ela é mais profunda do que você pode imaginar. Seu pai está em perigo, e você precisa escolher um lado. A sala inteira parecia encolher. Cada respiração tornava-se pesada. Ricardo estava a milhas de distância de entender, mas sabia que as escolhas que eles tomassem agora moldariam o futuro de todos. Olharam para o homem e, em uníssono, perguntaram: "O que você quer dizer com isso?" Mas a resposta seria mais do que simples. Era um mergulho profundo em um labirinto de traições e segredos. E enquanto o mundo girava ao seu redor, o que mais ainda poderia vir à tona? Ricardo estava paralisado, a mente a 1000 por hora. O homem à sua frente, que dizia ser seu pai, tinha arruinado tudo com uma simples frase. E a verdade começou a se moldar numa forma que ele nunca esperava. Com um nó na garganta, ele encarou o intruso, buscando respostas entre os olhares atordoados de Ana e Clara. "Você está mentindo. Não podemos ser parte disso", gritou Ricardo, sua voz ecoando a angústia que o dominava. O homem sorriu, mas não havia alegria. Apenas uma certeza sombria. "Vocês não entendem. Tudo isso é muito maior do que vocês. O legado de suas famílias nunca deveria ter sido separado. E agora está tudo à beira de um colapso." As palavras caíam como bombas. Mas antes que mais alguém pudesse falar, o homem de terno que havia surgido antes levantou a arma de novo. A tensão no ar estava elétrica. "Silêncio!" ele gritou, os olhos fixos no homem que dizia ser pai de Ricardo. "Vamos acabar com isso de uma vez." Ana se afastou instintivamente agarrando a mão de Ricardo. "O que fazemos agora?" Seu olhar estava repleto de medo e determinação. O coração de Ricardo estava acelerado. Ele sabia que precisava agir. Com um movimento rápido, puxou Ana para perto. "Precisamos sair daqui. O que quer que tenham planejado, não pode acabar assim." Clara olhou ao redor, os olhos brilhando com uma combinação de medo e esperança. "Ricardo, eu não posso deixar você sozinho. O que quer que isso signifique, estamos juntos nessa." A sala cheirava a fumaça e tensões. Ricardo olhou para o homem que se dizia seu pai e viu a dúvida crescê-lo como uma sombra. Era um momento crucial. "Diga-nos onde ele está. Onde está meu verdadeiro pai?" De repente, o homem de terno congelou, o olhar fixo na porta. "Está chegando", sussurrou, e um frio percorreu a sala. O que quer que estivesse prestes a acontecer, estava muito próximo. Ricardo sentia o peso das decisões à espera. A sombra do passado se aproximando. Ele se virou para Ana, segurando seu rosto com as mãos. "Nós vamos descobrir a verdade. Precisamos encontrar seu pai e confrontá-lo", disse, sua voz mais firme agora. "Só assim poderemos entender tudo." Acenou, a determinação crescendo em seu olhar. A luz na sala diminuía, e a tensão começava a atingir o ponto de ruptura. Os homens armados estavam em alerta, prontos para qualquer movimento. Ricardo precisava de uma saída, mas a única opção era enfrentar o perigo de frente. "Vocês não vão escapar", gritou o intruso, apontando a arma para eles. Mas nesse momento, a parede atrás dele explodiu. Tijolos e poeira voaram pelo ar, ofuscando a visão. Ele se virou, atordoado. "Vão!" gritou Clara,
enquanto a confusão se alastrava como um incêndio. Ricardo não hesitou. Puxou Ana e começou a correr. O caos se desenrolava atrás dele. Gritos, tiros, tudo estava se desfazendo. Quando ele alcançou a saída e girou para olhar para Clara, viu que ela estava sendo puxada por segurança. Clara, não! Gritou, mas a porta se fechou atrás deles. Vamos, rápido! Ricardo puxou Ana para fora, as luzes da cidade brilhando intensamente. Eles estavam livres, mas a batalha estava longe de terminar. Respirando fundo, Ricardo sabia que a verdade era um labirinto, e a saída que tinham encontrado era apenas o começo de uma longa jornada. Olhar para Ana trouxe um pequeno conforto, mas a dúvida o consumia. O que vai acontecer agora? Ana perguntou, seu olhar refletindo o desespero e a esperança. Ricardo sentiu uma onda de emoção. Vamos descobrir juntos, disse, tomando a mão dela. E a certeza de que ainda havia muito mais a ser desvendado atingiu fundo na alma dele. Os segredos das famílias, os laços de sangue, tudo isso ainda estava por vir. O futuro era incerto, mas naquela noite eles tinham um ao outro. Ricardo sabia que a luta continuaria. E não importava o preço a ser pago, ele estava determinado a continuar. Agora, e você? A história não acaba aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acontece a seguir. Este é o momento de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!